Boa noite, vasos. Paz do Senhor para cada um que assistir esse vídeo. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos trazer uma palavra que está em 2 Samuel 9, aonde fala a bondade de Davi para com o filho de Jonas. Jonas era o filho do rei Saul e era amigo de Davi. Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonathan. E haverá um servo da casa de Saul, cujo o nome era Ziba, e chamaram a presença de Davi, dizendo-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele a benevolência de Deus. E então disse Ziba: rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba, rei: ele que está em casa, da casa de Maqui, filho de Almei, em Lodebar. E então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquim, o filho de Amim, de Lodebar, Mofibofsete, filho de Jona, o filho de Saul. Veio Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mofibofsete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque te serei e usarei contigo de benevolência por amor de Jonathan, o teu pai, e te restituirei tudo da terra de Saul, teu pai, e tu comerás o pão na minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e tudo da sua casa tem dado ao filho do teu servo. Trabalhar-lhe e pôs a terra, tu e teus filhos, e o teu servo colherá o fruto. Até o 10. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra está em Samuel, 2 Samuel 9, primeiro, da bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Quando Jonathan era vivo e eles dois eram moços, o pai de Jonathan, ele perseguia Davi, que era o rei Saul. Porque como todos sabem que Davi foi consagrado rei, ainda o rei Saul vivo. Mas ali ele ia esperar o tempo de Deus. Mas até chegar o tempo de Deus, só dele receber aquela consagração na cabeça, ele ali já começou a passar lutas e tempestades naquele lugar. E aí ele começou a ser perseguido por Saul. Mas o seu filho conhecia o caráter de Davi. Ele conhecia que Davi era fiel ao seu rei, ao seu pai. Então, por ele ver aquela circunstância, aquela situação, ele fez uma aliança com Davi. Se ele morresse e Davi se tornasse rei, que o filho dele, Davi, qualquer descendência, ele não desamparasse. E se fosse o filho dele, que Davi, colhesse e não tirasse a vida. Então a aliança foi feita entre Jonas e Davi.
E aí foi morto ele, os irmãos e o pai, na mesma batalha. Mas se passou muitos anos, muito tempo, e Davi se tornou rei. E aí essa criança foi parar na terra de Lodemar, terra de esquecimento e dor. Mas aquela terra ela não era só de crescimento e dor, aquela terra também era uma terra que muitos queriam, tinha dois reinados que estavam querendo possuir aquela terra. Mas para o filho de Jonathan, ele passou por isso porque ele não poderia ser reconhecido. Porque se ele fosse reconhecido, ele seria morto. Porque naquele tempo, quando matava a linhagem de um rei, todos tinham que ser mortos, dos filhos, neto, avô, tataraneto, mãe, pai, ninguém poderia ficar vivo. Mas ainda tinha ficado vivo Mical, a mulher de Davi, e Mefibosete. E aí o Senhor, né, tocou no coração de Davi. Davi se lembrou dessa aliança que tinha feito com o pai dele e perguntou no palácio se alguém conhecia alguém que estivesse vivo da casa de Saul, para que ele usasse de benevolência, para que ele usasse de bondade, para que ele pudesse fazer algo que viesse agradar o coração de Deus, através daquela descendência que tinha ficado. Então, esse Ziba, era ele que fez tudo, ele tomou tudo de Mefibosete, ele ficou com toda a riqueza, e ele deixou aquela criança à mercê da fome, da peste, de tudo naquele lugar. E ainda ele servia esse Ziba, ainda servia de empregado para esse cara. Mas chegou o dia que o rei lembrou de Mefibosete. Não só foi o rei Davi, quem lembrou dele foi o Deus Todo-Poderoso, que através do Deus do céu tocou no coração de Davi e Davi se lembrou dele. Porque tudo quem faz é Deus em nossas vidas. E aí Davi fez de benevolência na vida desse filho de Jonathan, Mefibosete. E ali, depois daquele dia, ele foi colhido no palácio. Ele foi cuidado. Ele sentava na mesa com o rei. Ele permaneceu naquele lugar com o rei. E ele tomou posse da sua herança. E Deus usou de bondade com Mefibosete. Da mesma forma, meus irmãos, é com nossas vidas. Quando alguém se esquece de nós, como no dia da nossa dificuldade que a gente passa e já passou, todos nos esquecem. Mas vem nosso Deus Todo-Poderoso, ele vem de benevolência e lembra de mim e de você. E ele traz a bondade dele para nossas vidas. Da mesma forma que ele fez na vida do filho de Jonathan, ele vai fazer na minha e na sua vida nesta noite. Ele vai vir de benevolência, trazendo a bondade dele. Ele vai olhar para a minha vida e para a sua vida, na minha necessidade, na sua necessidade. O que é que verdadeiramente você está precisando? Deus vai na nossa necessidade e vai fazer de benevolência para mim e para você. Creia nesse Deus, porque ele disse que a fé é certeza de fatos que não vemos, mas cremos que o Senhor ele é poderoso, muito mais para fazer tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Amém, meus irmãos? Fique nessa palavra. Se quiser meditar daqui do 9 em diante sobre essa história, que é muito linda a história desse jovem, né, que sofreu muito com a perca da sua família, depois de ser filho real, se tornou mendigo, mas aí o Senhor olhou para aquele mendigo, aquele improvável, aqueles que ninguém dava nada, aquele que era humilhado, esquecido, aquele que não tinha amor, que não tinha compaixão, todos queriam maltratar aquele menino. E ele cresceu naquela terra de Lodemar. Mas chegou um dia que o rei lembrou. E dessa mesma forma, vai chegar um dia que o nosso rei ele vai usar de benevolência com a minha vida, com a sua,
e vai lembrar de cada um de nós.